Pessoal, então, bom dia, né? Boa tarde. Vamos continuar hoje com a nossa aula de relações ecológicas, continuando então a unidade temática 5, tá? E o objetivo da aula de hoje, pessoal, é vocês compreenderem, né? Entender um pouquinho sobre essas relações ecológicas interespecíficas, chamadas também de desarmônicas ou negativas, ok? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é esse conceito de relações interespecíficas. Relações interespecíficas são relações que elas vão estar acontecendo entre espécies diferentes, tá? Então, relação interespecífica, elas ocorrem em espécies diferentes. Então, onde elas vão estar acontecendo? As comunidades. O que é o conceito de comunidade? Né? Populações de espécies diferentes que vivem em determinado local numa mesma área. Então, ali naquela mesma área, nós vamos ter populações de espécies diferentes que elas vão estar relacionando entre si, por vários tipos de relações. Relações essas que podem ser harmônicas ou desarmônicas. No caso dessa aula de hoje, nós vamos estar falando então de relações desarmônicas, né? Ou relações negativas que vão estar acontecendo entre indivíduos de espécies diferentes. Ah, professora, por que essas relações elas vão ser negativas, consideradas negativas? Porque elas poderão trazer prejuízo, né, vão causar prejuízo para uma das espécies envolvidas ou até mesmo para ambas as espécies que estão envolvidas no processo. Por isso que elas são chamadas de desarmônicas, elas vão causar algum tipo de prejuízo. Professora, que prejuízo pode ser esse? Né? Então, as espécies envolvidas no processo, elas podem ter gasto energético maior, a mais do que seria o normal dela, podem sair, né, durante aquele processo ali, prejudicadas, feridas, ter o seu processo de reprodução prejudicado, né? Então, são vários os fatores que são considerados negativos aí nesse tipo de relação, tá? A primeira das relações desarmônicas que nós vamos falar, pessoal, é a competição interespecífica. O que é a competição interespecífica? É aquele tipo de competição, aquele tipo de disputa que vai acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. E por que esse indivíduo de espécie diferente vai começar a brigar, disputar alguma coisa ali no meio ambiente? Porque eles vão ter um nicho ecológico muito parecido naquele habitat onde eles vivem. Então, o que é o nicho ecológico? A gente já estudou isso. O nicho ecológico vai ser o quê? Vai ser todas as características. Então, pessoal, elas vão ter esse nicho ecológico que vai ser o quê? As mesmas características, né? O lugar onde elas vivem, né? O alimento. Então, espécies que têm nichos ecológicos muito parecidos, provavelmente essas espécies, em algum momento ali de estresse, né, de falta de recurso, elas podem brigar entre si por aqueles recursos, do espaço, né, por alimento, tá? Então, a competição entre as espécies, são espécies que têm esse mesmo nicho ecológico, elas vão disputar esses recursos do alimento, seja água, espaço, né, alimento. Isso vai causar prejuízo para essas espécies que estão envolvidas, seja um gasto de energia. Então, ambas as espécies podem, né, sair desgastadas desse processo. Elas podem sair feridas desse processo de competição e até mesmo morrer devido a essa competição. Aí eu coloquei essa imagem que eu achava tão engraçada, uma marmota e algumas aves lutando por alimento, como se diz, a vida não tá fácil para ninguém, né? Pessoal, quando a gente estuda, né, sobre competição interespecífica, a gente não tem como deixar de lado um assunto que chama princípio de exclusão competitiva de Gauss. Eu já peço para vocês que estudem isso daí com muito carinho, tá, pessoal? Por quê? Porque esse princípio, nosso pessoal gosta de cobrar isso em vestibular, tá? Então, quem foi esse Gauss, né? E o que é esse princípio, né?
O que esse Gauss falava? Esse Gauss, ele começou a observar, né, que na natureza, numa mesma comunidade, quando as espécies têm nichos ecológicos muito parecidos, né, elas vão começar o quê? A disputar esses recursos, competir por esses recursos. Por exemplo, né, vegetais, né, que possuem raízes ali na mesma proporção, né, na mesma extrato ali do solo, elas podem brigar o quê? Por água, por minerais, por nutrientes e outros recursos ali daquele solo. Então, espécies vegetais, elas fazem isso também, elas podem competir também. Tá? Então, esse princípio de Gauss, pessoal, o princípio da exclusão competitiva, exclusão porque uma das espécies vai ser excluída, né, dessa competição, uma das espécies vai perder essa disputa, é o que? Aquela teoria que vai dizer para vocês que os nichos ecológicos são exclusivos, ou pelo menos deveriam ser exclusivos para cada espécie. Quer dizer que na natureza, o ideal é que cada espécie tivesse o seu nicho ecológico próprio e que eles fossem muito distintos, muito diferentes entre si, para que elas pudessem, né, coexistir, conviver no mesmo ambiente, obter os recursos que são os necessários e assim não ter disputa. Só que a gente percebe que na natureza nem sempre é assim. Muitas vezes, né, esses nichos ecológicos, eles vão ser o quê? Parecidos. Né? E como eles são parecidos, na hora ali da falta da água, na hora da falta da comida, né, eles vão brigar por aqueles recursos, tá bom? Então, isso é o que o Gauss dizia, que o ideal, né, a utopia seria que cada espécie tivesse o seu nicho ecológico e esses nichos ecológicos fossem o quê? Muito diferentes, que assim elas poderiam coexistir em equilíbrio, em perfeito estado de equilíbrio na natureza. Só que a gente sabe que não é assim que acontece. Que essas espécies, em determinadas situações, elas vão brigar e vão competir, vão disputar por recursos ambientais. Tá? E aí esse Gauss, ele fez estudos, tá, pessoal, em laboratório, utilizando, né, alguns protozoários, né, alguns paramécios, para comprovar essa competição entre essas espécies. O que esse Gauss fez, né? Primeiro ele observou e aí concluiu que se duas espécies ou mais explorarem exatamente o mesmo nicho ecológico, né, vai acontecer uma competição tão intensa, tão séria, que a convivência entre elas vai se tornar impossível. Ou seja, né, elas vão brigar tanto por aquele recurso que uma delas vai o quê? Desaparecer. Isso aí já entra também a questão da seleção natural, né? Elas vão brigar entre si ali, né, por aqueles recursos e os mais aptos, né, os mais capazes vão conseguir aquele recurso e vão sobreviver. Aquelas que não têm essa aptidão, que não vão conseguir brigar por aquele recurso, né, sem aquele recurso ela pode até desaparecer, entrar em extinção. E aí ele propôs, pessoal, nessa teoria, nesse princípio dele, né, que a competição entre essas espécies no mesmo nicho pode dar origem a 3 situações diferentes. A primeira delas, a escassez desses recursos pode levar uma das espécies à extinção, que é o que dá o nome, né, para o princípio da exclusão competitiva, que uma das espécies pode desaparecer, né, se ela não conseguir obter esse recurso lá da disputa. Outra coisa que pode acontecer é que uma das espécies vai ser expulsa daquele habitat e migra para outro território em busca o quê? De recursos para sobreviver. A gente vê muito isso, né, em meio animal. Então, às vezes ali, um animal começa a disputar o alimento com o outro ali, e aí ele consegue perceber que o recurso não vai ser suficiente. Por exemplo, um animal herbívoro está buscando pastagem em determinado local, está tendo que disputar aquela pastagem que está pouco ali com outro animal herbívoro. O que eles fazem? Vão buscar comida em outro local. Então, parte para migrar, né? Vai fazer migração para tentar obter esse recurso. E, né, tenta, outra hipótese que pode ocorrer, tentar modificar o seu nicho ecológico, é um pouco mais difícil, né?
mas pode ser. Então, por exemplo, se um determinado animal gosta de comer certa presa, se está tendo muita briga, né, muita competição por aquela presa, né, ele vai tentar partir para outro alimento, para tentar sobreviver ali naquele local. Então, isso, né, as situações que essa competição, né, exclusiva pode ocasionar. E aí, pessoal, em 1934, né, ele fez esses trabalhos em laboratório utilizando esse protozoário paramécio. Tá? Inicialmente, utilizou duas espécies de paramécio, paramécio caudato e paramécio aurélia, né, que eram cultivados em tubos de ensaio, tubos de culturas distintos. Então, quando ele cultivava, pessoal, esse paramécio aurélia aqui e o caudata em culturas isoladas, o que ele observou? Né? Que esse paramécio aurélia, quando você pegava um tubo de ensaio e colocava esse paramécio para crescer, ele crescia sem nenhum problema. Quando você colocava esse caudato, né, em outro tubo de ensaio diferente, ele crescia. Porém, quando você colocava os dois para crescer juntos no mesmo tubo de ensaio, o que acontecia, né? A população do paramécio caudato entrava em extinção. Por quê? Porque ela começava a brigar ali pelos recursos do paramécio aurélia, e aí provavelmente o que acontecia? Ela não era mais apta e ela acabava então perdendo a disputa por paramécio aurélia e entrando em extinção. E aí comprovou realmente o que ele falava. Então, se eles estão, né, em tubos de ensaio separados, ou seja, né, em habitats diferentes, nichos ecológicos diferentes, eles não vão ter disputa pelo alimento. Porém, quando eu coloco eles juntos no mesmo tubo de ensaio, eles vão brigar pelo alimento. E aí a espécie mais apta vai sobreviver e aquela que não consegue, né, obter esses recursos, ela vai entrar em extinção. Tá ok? Porém, né, se eu pegar as espécies, né, o que ele fez? Ele falou assim, vou tentar fazer isso com outro protozoário. E aí ele pegou, né, uma espécie de Paramecia caudata e Paramecia bursária. E aí colocaram eles para conviver no mesmo meio de cultura, tá? Por quê que ele fez isso? Porque ele sabia que os nichos ecológicos dessas espécies de paramécio, eles eram o quê? Diferentes. O paramécio caudata era um paramécio de vida livre, que vivia livre no líquido, né? Enquanto que o caudato, o que ele fazia? Ele precisava ficar aderido às paredes do tubo, tá? Então aí a gente já vê que o nicho ecológico deles era diferente. Uma vivia livre, boiando ali no líquido, a outra o quê? Nas paredes do tubo de ensaio. Então isso fez, né, que impediu que ocorresse, né, uma competição muito severa. Eles podiam até brigar pelo alimento, mas eles não conseguiriam brigar tanto. Por quê? Porque uma espécie, né, no caso a Paramecia bursária, né, ela vivia aderida na parede, enquanto que o outro era de vida livre. E assim elas não iriam brigar o tempo todo pelo alimento. E aí o que acontece? Elas eram capazes, né, de conviver juntas ali naquele tubo de ensaio. Então isso, né, corroborou com a ideia do Gauss de que, né, quando as espécies elas exploram o mesmo nicho ecológico, né, têm os mesmos hábitos de vida, elas vão entrar em competição pelo alimento. Quando essas espécies não exploram o mesmo nicho, têm hábitos de vidas muito diferentes, elas podem conviver entre si, tá? Sem problema, porque não vai haver competição entre essas espécies. Então, aqui mais um gráfico só para mostrar, né, a Paramecia aurélia, que ela competindo, né, com o caudato desapareceu, entrou em extinção.
Pessoal, outras relações ecológicas que a gente tem, tá? Então, competição interespecífica, né? Aquela, só para relembrar, então é aquele tipo de relação ecológica desarmônica que pode levar a prejuízo para ambas as espécies, tá? E elas vão acontecer devido ao fato de terem, né, algum grau de proximidade entre os seus nichos ecológicos, de certo modo eles são parecidos, e eles começam a brigar, disputar recursos do meio ambiente. Agora vamos para a próxima relação. A próxima relação que a gente vai discutir aqui, pessoal, é chamada de amensalismo ou antibiose. E vai consistir no fato de que, né, uma das espécies, né, que a gente fala de espécie inibidora, vai ser aquela espécie que vai liberar uma substância tóxica, né, uma substância que vai diminuir, vai impedir o crescimento, né, da outra espécie, que a gente fala espécie amensalista. Então, espécie inibidora é a que vai liberar, secretar a substância tóxica, né, a substância inibidora, e a espécie amensalista é aquela que vai sofrer a ação, que vai ser o que? Inibida, tá bom? Por isso, ela recebe esse nome antibiose, por isso que a gente tem esse nome de antibiótico, né? Que antibiótico é o quê? São aqueles fungos que vão, né, secretar substâncias que vão impedir, né, o crescimento bacteriano, então prejudica a população de determinadas bactérias, então, por isso que a gente fala de antibiótico, tá? E aí a gente tem vários outros exemplos, o fenômeno da maré vermelha, tá? Então, o fenômeno da maré vermelha são algas flageladas, né? Que elas produzem substâncias quando ela tem um crescimento desenfreado, seja por excesso de nutrientes ali na água, né? E aí elas crescem em demasia e elas liberam essas substâncias tóxicas que podem, né, matar ou inibir, né, no caso matar mesmo, outros organismos que estejam ali. Por quê? Porque ela produz essa substância tóxica, tá bom? Outros exemplos que a gente tem, pessoal, de amensalismo ou antibiose pode acontecer entre as espécies vegetais, tá? Então, entre espécie vegetal é comum acontecer também essa liberação, né, de substâncias. Então, raízes que liberam, né, substâncias para impedir o crescimento de outros vegetais, né, próximos ali. Impedir a germinação de sementes, né, de outras espécies. Então, por que isso vai ser importante para elas, né? Porque vai evitar o quê? Uma competição por recursos naturais, por água, por nutrientes, né? A gente também ouve falar um outro termo, né, para quando a gente fala de amensalismo em vegetais, que é o termo alelopatia, tá? Então, a alelopatia pode ser considerado como sinônimo para mensalismo, mas isso não é consenso, tá, gente? Tem autores que não consideram a alelopatia como sinônimo para mensalismo. Eles relacionam mais a alelopatia como um processo de competição entre as espécies, quando para matar uma outra espécie vegetal, ela libera uma substância que vai impedir o crescimento ou que pode matar ali aquela espécie vegetal, tá? O livro de vocês traz a alelopatia como sinônimo de amensalismo, né? No caso ali para vegetais. Aí o exemplo que eu trouxe para vocês do eucalipto, né? Que ele faz isso. Ele diminui ou impede mesmo o crescimento de outras espécies vegetais de porte maior ali próximo dele. Para quê? Para evitar a competição ali de recursos do solo, né? Mas não é só o eucalipto que faz não, tá? Várias outras espécies vegetais podem estar fazendo isso daí para evitar competição de recursos. Nós vamos ter também, pessoal, parasitismo. Então, o parasitismo, ele é uma relação desarmônica, porque vai causar prejuízo para uma das espécies envolvidas. E o conceito de parasitismo vai ser o quê? Vai ser aqueles indivíduos de uma espécie que vão viver no corpo de outros, retirando o quê? Alimentos.
Então, né, ela retira o seu alimento ali daquele indivíduo, que a gente chama de hospedeiro, tá? E esse hospedeiro ele vai ser prejudicado, porque o que? Está sendo prejudicado ali em nutrientes, né? Um nutriente que deveria ser só dele, ele está, entre aspas, compartilhando, doando para outro, que é o parasita. Dentre as relações de parasitismo, pessoal, a gente tem o que a gente fala de ectoparasitas e endoparasitas. Ectoparasitas são aqueles parasitas externos, tá? Aqueles que estão fora, né, do corpo do hospedeiro. Por exemplo, carrapato, pulga, piolho, esses mosquitos hematófagos, né? Então, são todos parasitas ectoparasitas, né? Eles estão fora do corpo. Agora, aqueles, né, parasitas que vivem no interior do corpo, dentro de células, né, dentro ali de órgãos, a gente fala que são endoparasitas, tá? Então, alguns protozoários que vivem no interior de células, né? Alguns tipos de eumintos, né? Alguns vermes, né? Então, são todos endoparasitas. Posteriormente, na botânica, a gente vai estar estudando também que existe parasitismo vegetal. A gente tem aqueles parasitas, por exemplo, como algumas espécies de cipó, erva de passarinho, né? Cipó chumbo, enfim, alguns tipos de cipós que eles fazem algum tipo de parasitismo vegetal, que a gente fala de holoparasitas, né, e hemiparasitas, mas depois na botânica a gente vai estar estudando esse parasitismo vegetal. Mas assim, só para já trazer para vocês que entre as espécies vegetais nós temos também espécie de parasita. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter vegetais que eles não são capazes de realizar fotossíntese ou não tem como retirar recursos do ambiente para fazer fotossíntese. Então, eles também vão estar utilizando desse recurso, né, do parasitismo para poder sobreviver. Tá? Então, só relembrando, então a gente tem ectoparasitas e endoparasitas. Tá? No caso dos organismos, dos animais, né, de outros organismos aí. No caso dos vegetais, a gente fala holoparasitas e hemiparasitas, tá? Predatismo, pessoal. Então, o predatismo ele vai consistir quando a gente vai ter a captura e a morte de um indivíduo de uma outra espécie, que é o que a gente chama de presa, né, pelo predador para fins alimentícios, tá? Então, a gente vai ter predatismo quando, né, o predador ele mata, né, para se alimentar. Ele não vai matar simplesmente, né, por prazer, para matar, não. Tem que matar para comer. Tá? Aí a gente tem como exemplo plantas carnívoras, né, que se alimentam de pequenos insetos, gaviões e cobras, enfim, né, toda essa gama aí, né, de exemplos que a gente tem de presa e predador. Isso é importante também para o controle da dinâmica populacional, que é um assunto que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá? Extremamente importante também. O predatismo, pessoal, né, ele é extremamente importante para o equilíbrio ecológico. A herbivoria, tá, pessoal, que é um exemplo, assim, de predatismo, mas ele é um predatismo específico, tá? Que vai estar acontecendo entre herbívoros, animais herbívoros, ou seja, animais herbívoros que vão se alimentar de partes ou de plantas inteiras, tá? De folhas ou até mesmo da planta inteira. Aí a gente tem a girafa, elefante, os bois comendo capim, panda comendo, né, folhas, vegetais, enfim. Então isso aí é um exemplo de predatismo, só que ele recebe um nome especial que é a herbivoria, tá ok? Então, espero que tenha ficado tranquilo, claro aí para vocês, que vocês compreendam, né, esses conceitos aí das relações ecológicas desarmônicas e que elas acontecem, pessoal, não só para prejudicar o indivíduo ou outro, elas são importantes para a sobrevivência, para a manutenção desses organismos, tá?
Então, são modos de vida, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de um parasita, estão tentando viver. Se é ruim para o hospedeiro ou não, é apenas uma forma dele obter seu alimento. Então, são modos de sobrevivência. Então, o que a gente vê na natureza são todos mecanismos de sobrevivência. Então, está todo mundo tentando sobreviver. A vida não está fácil para ninguém na natureza. Então, assim vai. Então, relação de predatismo, né, o predador e presa, e tudo controle, isso é importante para se manter o que? Um controle da densidade populacional. Então, para poder ter recursos para todo mundo, né, sobreviver, alguns terão que perecer, tá bom? A gente encerra por aqui, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar das relações ecológicas harmônicas, tá? Ou positivas. Qualquer dúvida me chamem aí, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus.